Capítulo 184. Luta feroz com os aplicadores da lei. O que? Todos ficaram estupefatos quando aquele aplicador da lei foi enviado voando. Centenas de pessoas já haviam se reunido aqui desde que os aplicadores da lei apareceram, dois deles discípulos centrais. Originalmente, eles realmente admiravam Long Shen por ousar enviar alguém voando aqui. Mas então eles o viram atacar loucamente um policial também. Os aplicadores da lei representavam o mosteiro. Nenhum discípulo foi capaz de resistir a eles. Se o fizessem, seus finais só poderiam ser miseráveis. Embora aqueles dois tivessem acabado de ingressar na seita, eles pelo menos já sabiam que absolutamente não podiam atacar os aplicadores da lei, caso contrário, nem seria uma questão de punição. Esse tipo de ação foi uma provocação grave e aberta contra o mosteiro. Ele seria expulso. Ele estava louco. Tangvanher também levou um susto. Ela olhou para Long Shen com horror. Canalha, você não se importa com sua vida. Long Shen sussurrou, não tenha medo. Estamos no direito. Faça tanto barulho quanto puder agora. Caso contrário, vamos acabar sofrendo uma perda. Nesse momento, os 7 aplicadores da lei finalmente se recuperaram do choque. Ele ousou atacar os aplicadores da lei. Ele deve estar cansado de viver. O irmão aprendiz sênior ficou primeiro chocado, depois absolutamente encantado. Ele rugiu, ele ousa resistir violentamente à lei, desrespeitando o prestígio do mosteiro. Capture-o com toda a sua força. Se ele ousar resistir, você pode matá-lo. A corrente nas mãos do irmão aprendiz sênior parecia ganhar vida, perfurando Long Shen. Aquela corrente preta trouxe consigo um som de assobio selvagem. Essa pressão poderosa fez com que as pessoas não conseguissem respirar. Essa era a força de seus irmãos aprendizes mais velhos. Embora estivessem apenas no nível mais baixo de sua geração, não haviam desperdiçado seus últimos 3 anos. Suas bases de cultivo estavam todas acima do reino da transformação do tendão. Suas forças de combate eram incrivelmente poderosas e suas fundações eram extremamente sólidas. Um ataque aleatório pode facilmente quebrar os ossos de uma pessoa. Long Shen gritou e sua aura explodiu. Ele sabia que este irmão aprendiz sênior estava planejando humilhá-lo deliberadamente. No entanto, ele não teve escolha a não ser admitir que era extremamente poderoso. Se ele fosse um pouco descuidado, ele seria destruído diretamente por esse poder. Ele bateu as mãos juntas. Aquela grande corrente foi presa entre suas mãos, mas a poderosa energia transmitida através dela fez o sangue de Long Shen tremer. Que poderoso! Isso foi apenas um ataque comum, mas quase não consigo segurar. Long Shen soltou um grito chocado por dentro. Esta foi a diferença entre as bases de cultivo. Seu eu atual definitivamente sofreria para resistir ao irmão aprendiz sênior. Pirralho, vá morrer. Long Shen tinha acabado de parar sua corrente quando outra corrente disparou no estômago de Long Shen. Corte do vento lunar. Uma lâmina de vento voou seguindo um grito, atingindo aquela corrente. A pessoa que havia atacado ficou horrorizada e abalada. Essa pessoa atualmente tinha uma grande marca de mão em seu rosto. Foi ele quem acabou de levar um tapa de Long Shen.
Sua base de cultivo era alta e aquele tapa não lhe causou nenhum dano. No entanto, a humilhação era completamente inaceitável. Já que você também ousa resistir aos aplicadores da lei, você também será enganado. Vendo que Tangvanher também ousou ajudar Long Shen, o irmão aprendiz sênior Wu soltou um grito frio. A corrente em suas mãos tremeu quando ele tentou trazê-la de volta para ele. Mas ele ficou chocado ao perceber que não conseguiu se livrar da corrente das mãos de Long Shen. Isso fez com que sua expressão se tornasse incrivelmente feia. Long Shen era apenas um recém-chegado e estava apenas no reino da condensação de sangue. Ele planejava usar seus ataques mais fracos para subjugar Long Shen, humilhando-o ainda mais. Só então ele poderia mostrar seu poder como um discípulo sênior. Ao mesmo tempo, ele seria capaz de intimidar todos os recém-chegados, permitindo-lhe lidar com eles com mais facilidade no futuro. Mas seu primeiro ataque foi bloqueado por Long Shen. Isso já era ligeiramente inaceitável para ele. Agora ele usou toda a sua força e descobriu que ainda era incapaz de puxar a corrente para trás. Isso o humilhou em uma fúria intensa. Morrer. O irmão aprendiz sênior rugiu. A poderosa aura pertencente a alguém no meio do reino da transformação do tendão explodiu dele. Uma poderosa onda de energia inundou Long Shen. Long Shen sentiu como se todo o seu corpo estivesse sendo esmagado por uma enorme montanha. Ele foi forçado a recuar vários metros, incapaz de manter o controle sobre a corrente. Receba um golpe. A corrente do irmão aprendiz sênior Wu de repente caiu em Long Shen. Ao atacar Long Shen, aquele outro aplicador da lei que havia sido esbofeteado por Long Shen também brandiu sua corrente contra Tangvanher. Mas ele ficou horrorizado ao ver que, simplesmente batendo palmas, o corpo inteiro de Tangvanher ficou coberto por lâminas de vento dançantes. Ele foi pego de surpresa e repetidamente forçado a recuar. Que poderoso! Ela pode dominar um aplicador da lei. Esse é definitivamente o poder de um discípulo essencial. Mas para ela atacar um aplicador da lei assim, ela definitivamente não terá um bom final. Forçando o aplicador da lei a recuar com um único ataque, Tangvanher se virou preocupado para ajudar Long Shen. Mas outro policial gritou friamente e a atacou com outra corrente. Fique atrás. Tangvanher ficou furioso. Embora Long Shen fosse poderoso, ele ainda estava no reino da condensação do sangue. Ele pode ser incomparável no reino da condensação de sangue, mas na frente de um verdadeiro irmão aprendiz sênior de transformação de tendão, ele definitivamente não seria capaz de lutar em um nível uniforme. Ao atacá-la agora, esse aplicador da lei obviamente não queria que ela fosse ajudar Long Shen. Uma intenção gelada apareceu em seus olhos. De repente, uma enorme lâmina de vento com dezenas de metros de comprimento apareceu em suas mãos. Ela cruelmente cortou aquela pessoa, o poder aterrorizante explodindo, engolfando até mesmo os aplicadores da lei atrás dele. Quando aquela lâmina de vento apareceu, o espaço tremeu. Dentro da lâmina de vento brilharam algumas linhas grandes que tremiam continuamente como se estivessem vivas. Essas linhas eram sua marca ancestral, sua runa herdada. Agora que ela reviveu sua marca ancestral, a runa de suas lâminas de vento tornou-se ainda mais forte, dando às suas lâminas de vento ainda mais força de ataque. Aqueles aplicadores da lei ficaram todos chocados.
Um deles até soltou um xingamento: foda-se. Vendo aquela enorme lâmina caindo sobre eles, nenhum deles ousou atacar mais. Todos eles trouxeram suas correntes para proteger seus corpos, focando completamente na defesa. Quando aquela lâmina de vento caiu, aqueles aplicadores da lei foram todos forçados a recuar. Mas aquela lâmina de vento ainda não parou e se chocou contra uma enorme parede de pedra. Uma enorme rachadura apareceu na parede de pedra onde a lâmina de vento a atingiu. Essas pessoas estavam completamente pálidas e atordoadas. Eles não sabiam se seria melhor para eles continuar tolamente parados ali ou subir para prendê-los. Estrondo. Outra grande explosão soou e enormes rachaduras apareceram no chão. Uma onda de ti aterrorizante se espalhou, rachaduras em forma de teia aparecendo no chão à medida que avançava. Todos ficaram chocados ao ver que um anel de luz de 300 metros havia aparecido nas costas de Long Shen. Ele ainda estava de pé em sua postura de soco. E diante dele estava o irmão aprendiz Sênior Wu. Ele ficou completamente chocado, pois o soco de Long Shen recebeu completamente seu ataque com força total. Sem chance. Como ele é tão poderoso, capaz de usar um soco para resistir a um discípulo sênior da transformação do tendão. E ele ainda está apenas no último reino da condensação de sangue. Espera, eu me lembro agora. Não havia algum monstro incrível que apareceu na área central. É definitivamente ele, Long Shen. Alguém finalmente reconheceu Long Shen. O que é esse anel de luz? É uma habilidade de batalha ou alguma técnica de cultivo? Como pode ser tão poderoso, permitindo que ele exploda com tanto poder? Todos olharam para Long Shen em choque, incluindo aqueles dois discípulos centrais. A multidão inteira estava mortalmente silenciosa. Olhando para Long Shen e Tang Wan'er, um grande sentimento de reverência os preencheu. Assim era um poderoso especialista que não temia o céu ou a terra. Uso de violência para resistir à lei, danificando o patrimônio público. Mesmo se eu matar você, ninguém será capaz de dizer nada, bufou o irmão aprendiz Sênior Wu friamente. Sua corrente levantou-se lentamente no ar. Ele estava claramente prestes a usar uma força ainda maior para subjugar Long Shen. Idiota, esse último ataque foi criado por você e por mim. Você realmente sabe como afastar a culpa, bufou Long Shen. Você ainda se atreve a reclamar. Desta vez, vou deixar você saber como ser uma pessoa obediente. O irmão aprendiz Sênior Wu não reservava mais nada. Sua corrente estremeceu violentamente, atacando Long Shen com energia frenética. Já não fiz confusão suficiente. Por que ninguém está saindo para impedir isso? Parece que você realmente está me forçando a derrubar a casa. Enfureceu-se Long Shen. Embora Long Shen tivesse conseguido receber seu ataque anterior, a dor irradiava de seu punho pelo quão poderoso aquele ataque havia sido. Até seu braço estava abalado e seus órgãos também estavam levemente feridos. Ele finalmente aprendeu o quão grande era a distância entre ele e o reino da transformação do tendão. Um ataque aleatório de um especialista em transformação de tendão foi capaz de feri-lo. Ele definitivamente não era páreo para ele. Vendo um ataque ainda mais forte vindo agora, Long Shen ficou furioso. Aquele bastardo não estava tentando capturá-lo, mas feri-lo gravemente ou matá-lo.
A fúria de Long Shen explodiu. Parecia que onde quer que houvesse pessoas, haveria conflito. Querer manter a paz era apenas um sonho. O problema sempre o encontraria. Se você tentasse se comprometer, haveria ainda mais pessoas vindo para se levantar contra você e você nunca seria capaz de mudar seu destino. Long Shen respirou fundo. Sua estrela Feng Fu de repente ficou em silêncio. Uma energia estranha começou a circular dentro de seu corpo. Era hora de ele convocar sua armadura de batalha Feng Fu. Parar. Quando ele estava prestes a convocá-lo, um rugido digno soou, sacudindo os tímpanos de todos. As pessoas se viraram para ver que um veterano de manto cinza apareceu na frente do pavilhão Xuantian em algum momento desconhecido. Ele estava atualmente olhando com raiva para eles. Vocês estão tentando se rebelar. Para causar problemas na frente do pavilhão Xuantian, que tipo de lugar você acha que é? Rugiu aquele ancião com raiva. Long Shen imediatamente o reconheceu como um dos 16 anciãos que ativaram a energia dos pilares de pedra durante o julgamento final. Long Shen estava prestes a dizer algo quando o irmão aprendiz Senhor correu para dizer, relatando ao ancião Sun, esta pessoa menosprezou as regras do mosteiro, ferindo outra em uma região proibida de lutar. O discípulo foi prendê-lo, mas ele resistiu violentamente. Tudo é culpa dele, ancião. Aquele ancião Sun olhou friamente para Long Shen e bufou, alguém tão violento e impertinente pode se tornar um gênio. Se tal pessoa não sofre nem um pouco, é impossível para ela amadurecer. Espancá-lo 80 vezes e prendê-lo por um mês. Capítulo 185. Estrito, imparcial, incorruptível. A expressão de Long Shen mudou, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o ancião Sun acenou com a mão. Traga-o embora. O irmão aprendiz Senhor riu friamente e estava prestes a acorrentá-lo. Long Shen amaldiçoou com raiva o ancião Sun, seu velho bastardo, você é cego ou seus olhos escurecerão com a idade. Com sua poderosa energia espiritual, como você poderia não ser capaz de dizer que onde eu estava agora estava claramente a 301 metros da porta do pavilhão? Você está sendo injusto, mas mesmo uma pessoa como você é capaz de se tornar um ancião. O mosteiro Xuantian é realmente cego. A força espiritual de Long Shen era extremamente poderosa, e ele havia notado há muito tempo que havia alguém observando do lado. Ele sabia que a pessoa que observava tudo isso estava definitivamente no nível de poder do ancião. E foi por isso que Long Shen ousou lutar agora. No entanto, ele realmente não esperava que este ancião o reprimisse à força antes mesmo de determinar o que era verdade. Isso fez com que sua raiva explodisse. A maldição de Long Shen chocou completamente a todos. Ele estava louco. Primeiro, ele lutou contra alguém da mesma geração, depois lutou contra seus irmãos aprendizes mais velhos e agora até ousou apontar para um ancião e amaldiçoá-lo. Isso foi completamente insano. Que descarado! O ancião Sun gritou com raiva. Uma pressão poderosa imediatamente prendeu Long Shen no lugar, esmagando-o como uma enorme montanha. Até Tang Wan'er, que estava ao lado dele, foi implicado. Sob aquela pressão, ela não conseguia se mover e até respirar era difícil. Ela estava apenas sofrendo uma leve queda. O foco dessa pressão estava em Long Shen. Quem sabia quanta pressão ele estava sofrendo?
Long Shen tossiu um bocado de sangue. Seus ossos estalavam sob aquela pressão. Parecia que os ossos de todo o seu corpo poderiam quebrar a qualquer momento. Aquele bastardo estava realmente planejando usar aquela pressão para forçá-lo a se ajoelhar. Uma densa intenção de matar surgiu dos olhos de Long Shen. Ele amargamente se sustentou. Mesmo se ele fosse esmagado até a morte, ele definitivamente não dobraria os joelhos. Ele também jurou para si mesmo que era melhor esse velho fantasma não deixá-lo ter uma oportunidade, ou a humilhação de hoje seria devolvida a ele 100 vezes. Enquanto Long Shen suportava amargamente e sentia como se seus ossos estivessem prestes a quebrar, uma voz clara soou. Ancião Sun, o que você está fazendo? Assim que aquela voz soou, o ancião Sun ficou muito assustado e rapidamente retirou sua pressão. Em algum momento, o Elder Tu Fé apareceu. Assim que a pressão desaparecesse, Long Shen teria desabado no chão se Tangvanher não o tivesse ajudado a ficar de pé. Long Shen estava mais uma vez apoiado no belo corpo de Tangvanher, mas definitivamente não era ele intencionalmente se aproveitando dela. Ele estava simplesmente completamente esgotado. A pressão de um especialista de nível ancião era muito assustadora. O rosto de Tangvanher estava vermelho, mas ela ainda segurava Long Shen. Ela não tinha dúvidas sobre isso. Um profundo ódio pelo ancião Sun encheu seu coração. Reportando-se ao Elder Tu Fé, Long Shen estava criando problemas na minha frente, recusando-se a cumprir os aplicadores da lei, até mesmo resistindo violentamente e danificando as estruturas ao redor. Por falta de escolha melhor, eu estava tentando capturá-lo para evitar que ele causasse uma destruição maior, disse o ancião Sun respeitosamente. Embora ambos fossem anciãos, Tu Fé era aquele com a maior autoridade dentro do mosteiro, o ancião de execução. Oh! Houve tal coisa. O que você diz, Long Shen? Tu Fé se virou para olhar para Long Shen. Ancião Tu Fé, com seus olhos perspicazes, tenho certeza de que não preciso explicar uma coisa tão óbvia. Long Shen apontou para uma pegada no chão. Esse foi o local onde ele provocou aquele aplicador da lei trapaceiro que falsificou sua medição, colocando Long Shen na região proibida de lutar. Há muito ele havia montado aquela prova ali, deixando 2 pegadas claras na laje de pedra. Vendo aquela pegada, as expressões daquele aplicador da lei e do irmão aprendiz sênior o afundarão. Eles nunca esperaram que Long Shen deixasse tais evidências em segredo. Seus rostos ficaram pálidos. Ancião Tu Fé, não acredite em uma palavra desse pirralho. Ele deixou isso de propósito depois que você chegou para falsificar a evidência, mentiu o irmão aprendiz sênior ou apressadamente. Você pode facilmente pedir a qualquer um dos observadores para ver se é falso. Além de lutar com você depois, nunca mais pisei naquele lugar novamente. Long Shen segurou os punhos para as pessoas ao redor. Irmãos e irmãs aprendizes, somos todos recém-chegados. Mas agora todos vocês viram esses aplicadores da lei abusarem de seu poder para oprimir os recém-chegados. Você não precisa mentir. Apenas diga a verdade sobre o que você viu. Com o ancião de execução bem aqui, conte a verdade sobre como esses escória usam sua base de cultivo e autoridade para abusar de seus companheiros discípulos. Você está bem em ser abusado pelos alimentadores inferiores da geração anterior. Assim que ele terminou de falar,
imediatamente houve pessoas que saíram. Testemunharei que esta pegada estava exatamente onde Long Shen estava parado o tempo todo. Certo, este poderoso aplicador da lei usou sua corrente de ferro e sua poderosa base de cultivo de transformação de tendão para forçá-lo a voltar de lá. É realmente ridículo. Às vezes, eu realmente duvido da inteligência de nossos irmãos aprendizes mais velhos. Antes de lutar, Long Shen estava claramente parado de propósito, imóvel. Quanto ao porquê, você ainda não consegue dizer. Naturalmente, todos esses recém-chegados possuíam seu próprio orgulho. Nos últimos dias, eles foram empurrados arrogantemente por esses aplicadores da lei, fazendo com que sentissem certa antipatia por eles. Não que Long Shen tivesse uma habilidade incrível em incitar as paixões das pessoas. O principal é que eles já estavam sentindo descontentamento com esses aplicadores da lei, então naturalmente não desistiriam de reclamar. Ouvindo o ridículo de todos, a expressão do irmão aprendiz sênior tornou-se extremamente feia. Ele olhou com raiva para aquelas pessoas que estavam testemunhando. Ancião Tu Fé, olhe para o olhar daquele sujeito. Ele está claramente se preparando para se vingar de nós que estamos falando a verdade. Por favor, faça justiça, ancião Tu Fé. Este sujeito tacanho está olhando para nós com ódio. Como poderia ser justo que tal pessoa fosse um aplicador da lei? Isso é apenas um pesadelo para nós recém-chegados, uma pessoa imediatamente o denunciou. O rosto do irmão aprendiz sênior ficou verde de raiva. As veias pulsavam em sua testa. Mas ele não se atreveu a levantar a cabeça para olhar para aquela pessoa, simplesmente fazendo o possível para se lembrar da voz daquela pessoa. Ele xingou por dentro: seus pirralhos novos, esperem. Teremos muito tempo juntos. Ele também tinha sido um recém-chegado uma vez. Naquela época, ele também havia sido colocado em seu lugar pelos irmãos aprendizes seniors da geração anterior. Agora finalmente chegou a sua vez de fazer o mesmo, mas o resultado foi completamente diferente. Este grupo de pirralhos foi realmente descarado o suficiente para resistir. Tu Fé olhou para a pegada e perguntou friamente: quem mediu a distância? Aquele aplicador da lei com a marca da mão no rosto imediatamente ficou pálido. Ele deu um passo à frente, relatando: eu. Como um aplicador da lei, você realmente defraudou publicamente outras pessoas, aprisionando aqueles de sua mesma seita. Reúna suas coisas e volte para sua família, suspirou o Elder Tu Fé. Todos ficaram chocados. Assim, um de seus irmãos aprendizes mais velhos seria expulso. Isso foi muito grave. Ancião, essa pessoa ficou completamente chocada. Não precisa falar nada. Como um membro do caminho correto, você deve agir abertamente e corretamente. Mas sua ação agora é uma ofensa grave. Isso é diferente de quebrar as regras do mosteiro. Sua conduta já cruzou o caminho da corrupção. O mosteiro não pode aceitar alguém como você. Se o mosteiro ainda estiver dentro do seu coração, reflita sobre si mesmo quando voltar para casa sobre como ser um cultivador correto, disse Tu Fé. Essa pessoa suspirou. Ele queria dizer algo, mas depois de olhar furtivamente para o irmão aprendiz sênior, ele acenou com a cabeça e saiu. Uchi, você acabou de sair da prisão há menos de um mês.
Parece que você não refletiu adequadamente durante esse tempo, disse Tu Fé friamente. O discípulo aceita seu erro. Discípulo foi enganado por outros, levando-o a agir dessa maneira. Por favor, me dê sua punição, ancião. O irmão aprendiz sênior admitiu apressadamente que estava errado. Você não foi enganado por ninguém. Eu sei, e você também sabe disso. Mas de acordo com as regras do mosteiro, não há provas suficientes, que é a sua sorte. Claro, a sorte também é uma espécie de força. Então não vou te expulsar. Embora eu suspeite que você usou a autoridade que o mosteiro lhe concedeu para vingança pessoal, não há provas. Então você é muito fortuito. Você não mediu pessoalmente a distância antes de agir precipitadamente. Você falhou com suas obrigações, então todos os danos que foram causados aqui hoje são sua culpa. Vá para a sala de execução da lei. Receba 500 bengalas e fique preso por meio mês, ordenou Tu Fé. Quando o irmão aprendiz sênior ouviu 500 bengalas, ele quase desmaiou. Aquilo não era uma bengala, mas uma bengala especial feita de madeira dourada. Havia até veneno em cima dela. Um leve toque geraria dor suficiente para fazer uma pessoa chorar. Normalmente, a punição mais severa seria de apenas 200 bengalas. Para ser 500 bastões agora, se ele não morresse, ele definitivamente perderia pelo menos uma camada de pele. Mas ele sabia que o ancião Tu Fé da execução da lei era como uma montanha. Se ele não aceitasse isso, aumentaria sua punição. Ele só conseguiu cerrar os dentes e abaixar a cabeça. Ancião Sol. Tu Fé olhou para o ancião Sun com uma expressão um tanto complicada. Sim. O coração do ancião Sun tremeu levemente. Ele teve um mau pressentimento. Em frente à encosta de uma montanha por 7 dias. Vou encontrar alguém para ocupar o seu lugar aqui, disse Tu Fé. Sim. O ancião Sun concordou. Sem dizer mais nada, ele simplesmente saiu. Desta vez, todos, incluindo Long Shen e Tang Wan'er, ficaram boquiabertos. O Elder Tu Fé era realmente uma pessoa rígida e imparcial, digna de ser o primeiro Elder do mosteiro. O ancião Sun não ousou dizer nada diante de sua punição. O Elder Tu Fé nem precisou dar a ele um motivo. Esse tipo de personagem incorruptível era definitivamente algo que todos, incluindo Long Shen, admiravam profundamente. Muito obrigado, Elder, por distinguir o certo do errado. Portanto, não vou incomodá-lo com seu engano anterior contra mim. Long Shen fechou os punhos. Haha, então obrigado. Tu Fé naturalmente sabia que Long Shen estava falando sobre como ele havia enganado Shuiao para ir ao Palácio Skywood. Naquela época, também não havia maneira de contornar isso para ele. O mosteiro Xuantian e o Palácio Skywood tinham um relacionamento amigável. Se ele não ajudasse Huaio a dizer nada, isso não seria desculpável. Originalmente, Tu Fé estava se sentindo bastante culpado por isso. Ele estava pensando que uma vez que Long Shen chegasse ao mosteiro, ele talvez lhe desse mais alguma ajuda no cultivo para compensá-lo. Mas assim que soube que Long Shen era um divergente, essa ideia morreu completamente. E devido ao seu caráter íntegro, aquele assunto realmente era como uma espinha de peixe em sua garganta, fazendo com que ele se sentisse extremamente desconfortável.
Ele não esperava que Long Shen simplesmente descartasse o assunto agora. Isso definitivamente o relaxou muito. Ele apreciava que Long Shen fosse um jovem sensato. Como o assunto já havia passado e ele e Shuiao já haviam ido para lugares diferentes, mesmo que ele decidisse transformar isso em um problema maior, isso já não fazia sentido. Vendo Long Shen ousar falar assim com o Elder Tu Fei para o geralmente sério Elder Tu Fei, que nunca riu para realmente aceitar alegremente seus agradecimentos, todos ficaram completamente atordoados. Este mundo realmente era louco. Ok, todos podem prosseguir com o seu dia. O Elder Tu Fei acenou com a mão e saiu assim. A multidão atordoada só podia olhar tolamente para Long Shen.